Na matéria de hoje, fomos conhecer o Museu Cândido Portinari, localizado na cidade de Brodowski, que fica a 28 quilômetros de Ribeirão Preto. Matheus Maia, gerente do museu, recebeu a nossa equipe. Perfeito. Aqui nós somos recebidos na casa da nona, né? Portinari morou aqui junto com seus irmãos, na casa principal, mas nessa casa morava a avó de Portinari, que inspirou a capelinha da nona, que logo mais nós vamos conhecer. Essa casa aqui, ela tem uma importância pelo lado afetivo de Portinari com a sua avó, demonstrado pela capela, mas também a partir de algumas descobertas aqui do último restauro do museu, realizado entre os anos de 2012 e 2014, nós conseguimos identificar algumas questões interessantes aqui desse espaço. Por exemplo, essa parede, né, toda decorada, né, foi descoberta a partir da atividade dos restauradores, que havia essa decoração feita por estêncil. Então a gente trabalha isso já um pouquinho com o público, né? Como que era feito e os propósitos disso, numa época que não havia televisão, não havia distrações, né? Talvez você recebia o seu visitante numa sala melhor decorada, vamos dizer assim, para poder conversar um pouquinho, né? Passar um tempo juntos. Esse é o ambiente que nos recebe aqui na casa de Portinari. Matheus, conta pra gente que espaço é esse que a gente está e quais são a explicação das duas obras, por gentileza. Esse é um espaço que já dá um spoiler do que nós vamos ter lá dentro da casa, né? É o último ambiente aqui da casa da nona. A gente tem um Santo Antônio pregando aos peixes de Cândido Portinari, feito na técnica de afresco, que a gente explora muito lá dentro do museu, que é essa técnica que Portinari começa a desenvolver aqui em Brodowski, e que posteriormente ele vai reproduzir em outros espaços, como a Biblioteca do Congresso, em Washington, né, e mesmo o MEC no Rio de Janeiro, enfim. Em outros espaços ele vai reproduzir essa técnica. E não só o trabalho de Portinari nesse ambiente, nós temos também o trabalho de um amigo, né, de José Moraes, que é a cabeça, que mostra muito a vocação dessa casa. Matheus, conta pra gente que parte é essa que a gente está aqui no museu. Essa é uma parte que sempre chama bastante atenção também, os visitantes gostam sempre de passar um tempinho aqui, que é o jardim da casa. As espécies que nós temos aqui foram todas trazidas aqui a partir de pesquisas do nosso núcleo de pesquisa. Esse lugar aqui em especial que nós estamos também tem uma mensagem muito importante sobre a religiosidade da família, que é o canteiro idealizado, né, com as letras D e O, que forma Dio, Deus em italiano, né? Fala um pouquinho então sobre a prática de fé de fato da família, né? Esse canteiro foi idealizado por Cândido Portinari, demonstrando aí então um pouquinho de fé e religiosidade que o artista que não só pintou muitos santos, né, e passagens bíblicas, como também demonstrava aí um pouco da sua fé por meio de ações como essa, né, de deixar aquilo que é mais importante talvez, né, para ele, para a família, registrado no jardim da casa, né, dos familiares. Matheus, e esse espaço aqui? A gente já está dentro da casa de Portinari, né? Essa é a primeira sala que recebe o visitante aqui do museu, né, que é a Sala São Jorge o Dragão. E nós ressaltamos aqui um pouquinho das três linguagens do São Jorge o Dragão presente aqui na casa de Portinari. A primeira que chama o destaque é a pintura mural à têmpera, né, diferente da pintura mural a fresco que nós falamos, né, essa é feita a partir da combinação de pigmentos e aglutinantes, né, que o artista simplesmente coloca sobre a parede, recebendo algum preparo mínimo, né, muito diferente do afresco. A segunda, e na verdade é anterior do que a pintura, é o desenho, né, que é assim que o artista de fato se prepara para fazer uma pintura mural ou uma pintura em tela, né? Primeiro se estuda, faz o estudo de proporções, né? E depois o artista reproduz o esboço, né, para a parede ou para a tela. E uma terceira e não menos importante linguagem que nós vemos aqui é a poesia, que Portinari, no final de sua vida, também se dedica à poesia. E a obra dele é tão tocante quanto a sua pintura, né? Matheus, então agora a gente está no hall principal da casa, né? Exato, essa é a sala principal da casa e aqui a gente tem um pouquinho de tudo, né? Nós temos um pouco da mobília original da família, né? Mesa, cadeiras originais, o espaço que a família utilizava para
jantares, né, em família e também para passar as noites, né, talvez ouvindo rádios. A gente tem depoimentos que a família fazia isso depois do jantar. A primeira que tem maior destaque talvez seja o São Francisco pregando aos pássaros, né, uma obra já com temática brasileira, porque Portinari faz um São Francisco num cenário tipicamente brasileiro, com uma ave brasileira, com elementos que referenciam já problemas sociais do Brasil, né? E também nós temos aqui 2 murais bastante interessantes. O primeiro deles é o Sagrado Coração de Jesus, que foi descoberto durante as atividades de restauro, quando o museu foi ser inaugurado em 1970. Essa obra não estava aqui. Semelhantemente, nós temos a Madonna com o Menino Jesus, que também foi descoberta durante as atividades de restauro, mas agora durante o restauro de 2012 e 2014. Essa obra de Paulo Rossi Osiris, essa permaneceu, né, ficou aqui exatamente no lugar onde ela foi projetada, que é um Jesus pregando aos apóstolos. Tá, aí agora eu quero que você comente um pouquinho pra gente sobre aquelas 3 obras que elas ficam bem no centro aqui da casa, né? Então, elas ficam bem no centro, mas na verdade elas não ficavam aqui. Essas obras elas eram estudos de Portinari, né, e ficavam em regiões muito difíceis de serem acessadas e visualizadas em momentos diferentes da casa. Quando o museu foi inaugurado em 70, elas foram literalmente recortadas desses espaços e plantadas aqui na salona, né, na sala principal, para que o visitante pudesse visualizar melhor essas obras. São 3 murais, né? Cabeça de Mulata 1 e 2 e o Perfil da Nona. Mateus, então nesse exato momento a gente está, como que faz parte do roteiro do museu, a gente está na cozinha, né? A cozinha é a alma da casa, né? Aqui a família se reunia, né, para fazer os pratos italianos, né, no fogão a lenha, que é o que chama mais atenção, né? Então as crianças hoje em dia não sabem o que é um fogão a lenha, né? Então eles chegam ao museu e se deparam com um fogão extremamente diferente do que eles têm em casa, né? O fogão a lenha. Nós temos a mesa e as cadeiras feitas pelo seu Batista, pai de Portinari, que era artesão, né, e fazia, né, esses assentos com taboa da serra, né, todos trançados ali, né, eles comercializavam isso lá atrás. Os objetos são todos originais, né, com destaque aí no caso para os objetos ligados ao café, que foram o café foi o que trouxe a família, né. Então nós temos, por exemplo, as peneiras, né, que a gente explica um pouquinho para os visitantes, né, que a família também trabalhava, separando ali, trabalhou, né, separando os grãos de café, né, depois a gente passa todo o processo, né, limpa-se, põe para secar, né, o café é torrado, e aí depois o café é moído. O visitante tem a possibilidade. Depois eu quero convidar você para você moer o café ali, para a gente poder deixar um cheirinho de café aqui na cozinha. Convite aceito. Na cozinha de Portinari com cheirinho de café, né? E temos aí o que foge um pouco do processo, aí já é a modernidade. Na década de 50, Portinari dá de presente para a família a máquina de café expresso. E claro que eu aceitei o convite para moer o café. Confira como foi. E como qualquer casa, essa daqui não poderia faltar. Eu estou aqui no banheiro e olha só essa banheira da década de 50. Agora quem vai contar um pouquinho melhor sobre o banheiro, que tem mais entendimento que eu, é o Mateus. Mateus, a gente está no banheiro, né? Esse banheiro foi o último feito na casa, né? A casa passou por diferentes momentos, né? O banheiro, a princípio, era aquele cômodozinho fora da casa, como era antigamente, né? Então, muitas vezes o pessoal tinha que sair de dentro da casa para usar o banheiro do lado de fora, né? Então, já é uma parte da casa que destoa um pouco do começo lá da infância de Portinari, né? Já é algo que fez parte de uma dessas ampliações
feitas pelo próprio Portinari. O Portinari, conforme foi sendo reconhecido e teve seu trabalho aí valorizado, ele começa a financiar as melhorias na casa dos pais, para onde ele vinha todas essas temporadas passar férias com a família, né? Uma delas é o banheiro com direito a bidê, que provoca, né, grande curiosidade das crianças nos dias de hoje, né? E claro que não poderia faltar o quarto. Nesse exato momento, eu e Matheus, nós estamos no quarto de Portinari, né? Exato, nesse espaço aqui, os visitantes podem ver um pouquinho, né, sobre as roupas, né, de Portinari, né? Os sapatos que chamam muita atenção, um diferente do outro, né? Porque Portinari, ele tinha uma diferença de 4 centímetros de uma perna para outra. Ele nasceu, de fato, com isso, e ao longo de toda a sua vida ele mancou. Mas os sapatos ele encomendava e fazia sob medida, um com um saltinho aí de 4 centímetros para dar essa diferença e ele conseguir compensar isso no caso, né? Um destaque também para os documentos ali que estão impressos, né, nesse painel, para a carteira do bom marido, que a dona Maria Vitória, esposa de Portinari, que fazia parte de um clube de senhoras, deu aí para o marido, o Candinho, né, dando algumas autorizações aí para o artista, no caso. É bem curioso. Agora, o pessoal de casa está vendo o quarto das irmãs, né? Conta um pouquinho para a gente também, por favor. Esse quarto, a gente traz um pouquinho do trabalho das irmãs também, que se dedicavam à costura, se dedicavam ao artesanato, ao bordado. Naquela época era muito diferente de hoje, né? Hoje as roupas elas duram imensamente menos, né? Antigamente as roupas elas precisavam durar mais, então elas eram reparadas e muitas vezes eram preparadas pelas próprias famílias. As irmãs de Portinari trazem esse conhecimento que é passado, né, de geração em geração e fazem, no caso, né, toalhas e muitas vezes roupas, né? Por isso que nós temos a máquina de costura que pertenceu às irmãs de Portinari. Esse quarto é o quarto das irmãs de Cândido Portinari. Conhecemos também a galeria virtual Portinari, todas as obras de Portinari em exibição contínua, que apresenta a vasta produção do pintor, reunida em sua totalidade, na única forma possível. O patrocínio do Instituto Crediciclos torna possível a experiência única ao visitante de acessar o conjunto completo da obra de Portinari. O Museu de Portinari, por meio desta iniciativa, cumpre a sua missão de dar a conhecer de forma ampla e democrática as cerca de 5.300 obras produzidas por Cândido Portinari. No ano de 2023, o museu atendeu cerca de 84 mil visitantes, sendo 37 mil visitantes no museu e 47 mil participantes de ações extramuros, sendo oficinas, cursos, palestras e exposições. Matheus, então a gente está no último ateliê que o Cândido teve, né? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Exato. A princípio, esse espaço da casa era um quarto-sala, né? A casa era muito pequena no começo. Já depois de todas as reformas, né? Depois de todas as ampliações promovidas pelo próprio Portinari, esse espaço passou a ser utilizado como ateliê. E nós temos aqui os objetos de uso de trabalho, né, do artista, as ferramentas que ele, o pai e o irmão utilizavam, né, para preparar as telas e para outros trabalhos artesanais também, né? As tintas que sempre provocam, né, diferentes reações, ao mesmo tempo foram utilizadas para fazer trabalhos tão magníficos, né? Mas também as tintas que foram responsáveis, né, diretamente pela morte do artista, que faleceu em 1962, vítima de intoxicação pelas tintas a óleo, né, muito enriquecidas a chumbo, né? Claro, a mesa de trabalho, né, que também foi utilizada pelo próprio Batista, né, por Portinari, nesse trabalho artesanal de preparo das telas, né? As telas elas podiam ser adquiridas, mas também preparadas pelos próprios artistas, como
foi o caso de Portinari, que também preparava suas próprias telas. Matheus, então aqui agora a gente está na Capela da Nona? Exato, essa é a joia do jardim do museu, né? A capela que foi feita pelo próprio Portinari para sua avó, como nós falamos, né? Muito religiosa. A Nona não conseguia mais se deslocar até a igreja local para fazer suas orações diárias. Isso trazia muita tristeza para a avó. Então Portinari junta essas duas casas, a casa da Nona com a casa do tio Beppe, que era um tio que morava aqui ao lado, com esse cômodo aqui, fazendo então a capela para a avó e pintando os santos dos quais a avó era devota, né? Com um diferencial: todos esses santos têm um rosto comum à avó. É um rosto de um familiar ou um rosto de alguém conhecido da família, para trazer bastante familiaridade para a avó, deixando ela à vontade para fazer essas orações no espaço. O museu fica localizado na cidade de Brodowski, interior de São Paulo, na Praça Cândido Portinari 298, com horário de funcionamento de terça a domingo, das 9 às 18 horas e às quartas-feiras até às 20 horas. E a entrada é gratuita e não precisa fazer agendamento.